O cálice e a chuva. Manaus, julho de 2025. Chovia aquele sereno miúdo que molha sem aviso, como se o céu estivesse chorando por cima dos telhados de zinco da Rua dos Andradas. Eu, João Batistão, ou só Batistão para quem me conhece desde que fui garoto vendendo tapioca na feira do mercado Adolfo Lisboa, estava com as mãos cheias de farinha, o cheiro de peixe frito grudado na camisa e um pressentimento ruim no peito. Não era só a umidade que pesava no ar. Era algo mais. O convite que não era para mim. Tudo começou 3 dias antes, quando o padre Osvaldo, daquele jeito calmo que só os padres têm, apareceu na porta dos fundos do bar do Zé Pretinho, onde eu era cozinheiro-chefe. O lugar fedia a cerveja vazada e fritura velha, mas a comida era boa, ou pelo menos era o que diziam os universitários que lotavam o salão nas noites de sertanejo universitário. Aqueles meninos de camisa xadrez e botina de couro legítimo, cantando "Pega no meu braço, amor", que eu tô cambaleando enquanto esvaziavam latas de Skol. "Batistão, meu filho, preciso de um favor", disse o padre, segurando um guardanapo sujo de molho de pimenta que eu tinha deixado cair. "É pra festa de Nossa Senhora Aparecida, sábado. A gente tá precisando de um cozinheiro para fazer o jantar dos fiéis." "Padre, o senhor sabe que eu não sou de igreja", respondi, secando as mãos no avental. "Eu cozinho pra bêbado, pra solteiro com fome, pra quem tá de ressaca. Mas pra santo?" Ele sorriu, daquele jeito que faz a gente se sentir culpado sem motivo. "Justamente por isso. Você cozinha com o coração, não com o livro de receitas. E a Virgem gosta disso." Não tinha como recusar. Além do mais, ele me ofereceu R$ 2.000, dinheiro que eu precisava para pagar a dívida com o seu Raimundo, dono da venda na esquina da Rua Bernardo Ramos, que estava ameaçando me quebrar os dedos se eu não quitasse até o fim do mês. "Tá bom, padre. Mas eu não faço comida de santo não. Faço o que sei, peixada, pato no tucupi, e se sobrar tempo, umas empadas de camarão." "Perfeito", ele disse, como se eu tivesse acabado de prometer um banquete de 7 pratos. 2. A mulher que cheirava a perfume e desespero. No sábado, a chuva fineira não dava trégua. A igreja de Nossa Senhora Aparecida, ali na Praça da Saudade, estava cheia de gente com guarda-chuva furado e fé intacta. Eu cheguei cedo, com minhas panelas e temperos, e encontrei a cozinha paroquial, um cubículo com fogão a gás manco e uma pia que pingava como se tivesse choro preso nas canos. Foi ali que eu vi ela. Sentada num banco de madeira, com um vestido curto demais para uma igreja e os olhos vermelhos de quem tinha chorado a noite toda. Os cabelos, que deviam ser bonitos quando bem cuidados, estavam grudados no rosto pela umidade. Cheirava a perfume barato e desespero. "Quem é você?" perguntei, jogando a sacola de cebolinha em cima da mesa. "Sou a Maria Bonita", ela respondeu, com um riso que não chegava aos olhos. Ou pelo menos era. Maria Bonita. O nome soava como piada cruel. Todo mundo em Manaus conhecia as Maria Bonitas, as garotas que dançavam nos botecos da Rua dos Baréis, que vendiam sonhos por R$ 50 a hora, que acabavam com a alma mais machucada que o corpo. "Você tá no lugar errado, moça", falei, mais duro do que queria. "Aqui é festa de santa, não de puta." Ela completou, sem rancor. "Eu sei. Mas o padre Osvaldo disse que eu podia ficar. Disse que Nossa Senhora não desiste de ninguém." Antes que eu pudesse responder, o padre apareceu, com aquele sorriso que parecia ter sido treinado no seminário. "Batistão, essa é a Maria. Ela vai ajudar na cozinha." "Help?" repetiu ela, em um inglês torto. "E no cookie?" "E, dance." "Você vai aprender", o padre falou, como se estivesse ensinando uma criança a amarrar o cadarço. "Agora, vamos começar. Os fiéis já estão chegando." E assim, sem mais nem menos, eu me vi lado a lado com uma ex-prostituta, descascando batatas enquanto a chuva batia no telhado de zinco e os fiéis cantavam "Rainha do Brasil, rogai por nós" do lado de fora. 3. O cálice e a profanação. A noite foi passando, e a comida saía quente e farta. A peixada foi um sucesso. O cálice e a profanação.
A peixada foi um sucesso. Os fiéis, encharcados pela chuva fina que teimava em cair desde o início da tarde, se aglomeravam na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, na Rua dos Andradas, comendo com as mãos, rindo, contando causos. O cheiro de pirarucu frito se misturava ao incenso que o padre queimava no altar. Maria, a ex-prostituta que o padre tinha jogado na minha cozinha como quem joga um peixe morto no balde, surpreendeu. Depois de 2 batatas descascadas errado, ela pegou o jeito. Cortava a cebola sem chorar, temperava com a mão pesada e ainda cantava baixo, umas músicas que eu não conhecia, com um sotaque que não era daqui nem de lugar nenhum. Essa aí já trabalhou em barco de turista, aposto, comentei com o padre, enquanto servia mais um prato de farofa. Trabalhou em muitos lugares, Batistão, ele respondeu, com aquele tom de quem sabe mais do que fala. Mas agora está aqui. E isso é o que importa. Eu não discuti. Afinal, quem era eu para julgar? Um cozinheiro de festa de igreja, com as mãos cheias de calos e o coração cheio de dívidas. Pelo menos eu não tinha que me explicar para ninguém. Foi quando o barulho começou. Não foi um grito, não foi um choro. Foi um clim seco, como se alguém tivesse batido um copo de vidro contra a pedra do altar. Todo mundo se calou de uma vez, como se alguém tivesse desligado o som da festa. Até os meninos que tocavam sanfona e zabumba no canto pararam no meio de um acorde. Maria estava no centro da igreja, segurando algo entre as mãos. O cálice. Não qualquer cálice. O cálice. Aquele que o bispo tinha abençoado no ano passado, trazido direto de Aparecida do Norte, com incrustações de ouro e um pedaço da túnica da santa, segundo diziam. O mesmo que só era usado nas missas solenes, guardado sob 7 chaves no cofre da sacristia. E Maria estava com ele nas mãos. Pior, ela estava rindo. Não era um riso de deboche, não. Era um riso nervoso, daquele tipo que escapa quando a pessoa está tão tensa que o corpo não aguenta e solta algo sem querer. Mas ninguém ali ia entender isso. Para os fiéis, aquela mulher, com suas roupas justas, o cabelo descolorido e as unhas pintadas de vermelho, estava profanando o sagrado. Puta! Alguém gritou do fundo. Foi como acender um pavio. Em segundos, uma onda de gente se levantou, uns empurrando os outros, uns xingando, outros fazendo o sinal da cruz como se isso fosse espantar o demônio que tinha possessado a cozinha. Maria recuou, tropeçou no degrau do altar, e foi aí que aconteceu. O cálice caiu. E não foi só isso. Ela tentou segurar, mas a mão escorregou, e o dedo mindinho dela, aquele com a unha quebrada, pintada de um vermelho já descascado, encostou na borda do cálice antes de ele tombar. Todo mundo viu. Todo mundo soube. Porque, no segundo em que o cálice se inclinou, antes mesmo de bater no chão de mármore, algo escuro jorrou de dentro dele. Não era vinho. Não era água benta. Era xixi. Um filete amarelado escorreu pela lateral dourada, pingou no chão, e o cheiro ácido se misturou ao incenso, ao peixe, ao suor da multidão. Silêncio. Depois, o inferno. Blasfêmia! Berrou uma senhora de véu, jogando-se de joelhos. Isso é coisa do capeta! Gritou um homem, já puxando Maria pelo braço. Ela não resistiu. Não chorou. Só olhou para mim, com os olhos arregalados, como se estivesse pedindo desculpas por algo que nem ela mesma entendia. Eu não fiz de propósito, balbuciou, enquanto 2 homens a arrastavam em direção à porta. Eu só queria ver de perto. Deixa ela! Gritei, largando a colher de pau e pulando por cima do balcão. Mas era tarde. A multidão já estava em frenesi, uns querendo linchar, outros chorando, alguns fazendo promessas a Nossa Senhora como se o mundo fosse acabar. O padre tentou intervir, mas foi empurrado. Eu vi Maria levar um tapa, ouvi o som do corpo dela batendo no chão de pedra da calçada. E foi aí que a chuva parou. Não diminuiu. Não ficou mais fina. Parou. Como se alguém tivesse desligado a torneira do céu. Todos olharam para cima, confundidos. Até os que estavam batendo em Maria pararam,
as mãos ainda erguidas no ar, pingos d'água escorrendo dos dedos. E então, o cheiro mudou. Não era mais o cheiro de terra molhada, de suor, de raiva. Era vinho. Um aroma doce, intenso, como se centenas de garrafas tivessem sido abertas de uma vez. Não vinha de lugar nenhum e, ao mesmo tempo, de todos os lugares. As pessoas se entreolharam, algumas levando as mãos ao nariz, outras olhando para o céu como se esperassem uma explicação. Maria ainda estava caída na calçada, perto da porta da igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, na Rua dos Andradas. O sangue escorria do canto da boca dela, misturando-se com a água da chuva que ainda não havia secado. Mas quando eu me ajoelhei ao lado dela, vi algo que gelou meu sangue. O cálice. Aquele mesmo cálice de prata que o padre havia levado para a procissão da festa de Nossa Senhora Aparecida, o mais sagrado da paróquia, estava aos pés dela. E não estava vazio. Dentro dele, um líquido vermelho escuro brilhava sob a luz fraca dos postes. Não era sangue. Não era água. Era vinho. E não qualquer vinho, era o tipo de vinho que você só prova uma vez na vida, aquele que parece feito de memórias, de coisas que não têm nome. Meu Deus, sussurrei, estendendo a mão sem tocar. Maria gemeu, tentando se levantar. Os olhos dela, antes cheios de desafio, agora estavam vidrados, como se ela estivesse vendo algo que ninguém mais via. Eu não fiz nada, ela murmurou. Juro. Só precisava mijar. Não tinha onde ir. Aí eu vi o cálice ali, na mesa, e... eu sabia. Todo mundo em Manaus sabe como é quando a necessidade aperta e você não tem nenhum real no bolso para pagar um banheiro decente. Mas isso não explicava o vinho. O padre, ainda atordoado, se aproximou, os dedos trêmulos. Ele pegou o cálice, cheirou, e seus joelhos quase falharam. Isso é impossível, ele disse, a voz quebrada. Esse cálice estava vazio. E mesmo que não estivesse. Ele não terminou a frase. Não precisava. Porque todo mundo ali sabia que vinho não aparece do nada. E muito menos um vinho daquele. 3 horas antes, eu estava no boteco do seu Zé, na esquina da Rua dos Andradas com a Avenida 7 de Setembro, fritando bolinhos de Tucumã enquanto o som de festa no AP do João Carreiro e Capataz saía alto demais das caixas de som. Era noite de sertanejo universitário, e mesmo com a chuva fina caindo desde as 5 da tarde, o lugar estava lotado de gente bêbada, cantando junto, esbarrando nas mesas. Eu, Davi, 32 anos, cozinheiro desde os 16, não era de rezar muito. Minha fé era mais do tipo se Deus quiser, amanhã eu não quebro a perna Duque de Senhor, ilumina meu caminho. Mas naquela noite, algo estava diferente. Talvez fosse o cheiro da chuva misturado com a fumaça da churrasqueira. Talvez fosse a maneira como as pessoas riam, como se o mundo não estivesse desabando lá fora. Foi quando ela entrou. Maria. Não era o tipo de mulher que passa despercebida. Cabelo preto, curto, olhos verdes que pareciam ter visto coisas que ninguém deveria ver. Roupas justas, mas não por vaidade, por necessidade. Ela sentou sozinha no balcão, pediu uma cerveja e um pastel de carne de sol. Tá barato? Ela perguntou, contando moedas. Hoje tá, respondi, empurrando o prato para ela. Paga quando puder. Ela me olhou como se não estivesse acostumada com gentileza. Ou como se desconfiasse que eu queria algo em troca. Por quê? Ela perguntou, mastigando devagar. Porque todo mundo merece comer quente numa noite dessa. Ela não sorriu. Só assentiu, como se aquilo fosse a coisa mais triste que já tinha ouvido. 1 hora depois, o padre Antônio chegou ao boteco, suando, o rosto pálido. Davi, meu filho, preciso da sua ajuda. Tá doente, padre? Não. É o cálice. O cálice de Nossa Senhora. Sumiu. Eu quase deixei a colher cair na panela de óleo quente. Como assim, sumiu? Estava na sacristia. Agora não está mais. E amanhã é a procissão. Se isso vazar. Ele não precisava terminar.
Em Manaus, a festa de Nossa Senhora Aparecida é coisa séria. Não é só religião, é tradição, é orgulho. Se soubessem que o cálice sagrado tinha sido roubado, ia ter linchamento na praça. Vou ver o que eu posso fazer. A chuva e o cálice. O padre Antônio não era homem de chorar, mas seus olhos brilhavam como se a chuva fina que caía lá fora tivesse entrado no boteco. Eu olhei para a panela de pirarucu frito, o cheiro de alho e cominho subindo, e senti o estômago embrulhar. O cálice da padroeira. Não era qualquer objeto, era o mesmo que, segundo a lenda, tinha sido usado na primeira missa depois do milagre das águas, quando os peixes brotaram do rio para alimentar os fiéis. Em Manaus, isso era mais valioso que ouro. Alguém viu algo? Perguntei, baixando a voz. Só a Dona Maria do Céu. Disse que viu uma mulher saindo correndo pela Rua dos Andradas, com algo brilhante na mão. Mas ela tá meio, ele fez um gesto circular perto da cabeça. Dona Maria do Céu era a velha que vendia tucumã na esquina e jurava que via santos em todo canto. Mas, se era a única pista, não tinha jeito. Vou atrás. O padre me segurou pelo braço. Davi, isso é perigoso. Se for gente do tráfico, ou pior. Pior que roubar um cálice sagrado. Cortei. Se a notícia vazar, amanhã não vai ter procissão. Vai ter guerra. Ele não discutiu. Só me entregou uma chave. É da porta dos fundos da igreja. Se precisar entrar sem chamar atenção. Saí correndo, a chuva molhando minha camisa enquanto eu descia a Rua dos Andradas, esquivando dos buracos e das poças que refletiam as luzes dos bares. O sertanejo universitário ecoava de algum boteco, paga pra ver, o amor não tem preço, não, e o cheiro de churrasco misturava com o mofado do Rio Negro. Manaus em julho, úmida, barulhenta, viva. Dona Maria do Céu estava sentada em sua banquinha, embrulhada em um chale despiteado. Vi, sim, meu filho, confirmou antes que eu perguntasse. Uma morena magra, cabelo curto, tatuagem de cobra no pescoço. Tava com pressa. Entrou ali. Apontou para o beco entre o mercado municipal e a casa de shows O Forró do Zé. Meu coração acelerou. Aquele beco era território do seu Nelo, um cara que vendia de tudo, desde maconha até armas, e não gostava de estranhos. Respirei fundo e entrei. O cheiro de urina e mofo era forte. No fundo, uma porta de metal rangia ao vento. Ao me aproximar, ouvi vozes. Não é pra brincadeira, não, sua louca. Uma voz masculina, grossa. Cala a boca, Nelo. Eu sei o que tô fazendo. A voz dela era áspera, mas firme. Espiei pela fresta. Uma mulher, magra, de shorts rasgado e blusa justa, segurava o cálice, reconheci o ouro trabalhado, as pedras azuis. Seu Nelo estava de costas, mexendo em uma gaveta. Você tá maluca, Rita? Isso aí é quente pra caramba. Os cara da igreja não brincam. Eu sei, ela riu, um som amargo. Por isso que vou vender pra quem paga mais. Meu sangue gelou. Não era só um roubo. Era vingança. Rita. Rita de Cássia, a ex-prostituta que trabalhava na rua Marechal Deodoro. Eu a conhecia de vista, todo mundo conhecia. Há uns 2 anos, ela tinha sido expulsa da igreja por manchar a santidade do lugar, como o padre anterior tinha dito. Desde então, vivia falando que ia se vingar. E se não der certo? Seu Nelo virou-se, e eu me encostei na parede. Vai dar. Amanhã, quando todo mundo tiver na procissão, eu jogo esse troço no rio. E vejo a cara deles quando não tiver mais milagre. Meu coração bateu tão forte que tive medo de eles ouvirem. Jogar no rio. Não era só roubar, era profanar. Em Manaus, onde a fé é tão forte quanto a correnteza, isso seria um escândalo capaz de queimar a cidade. Eu não podia deixar isso acontecer. Mas como? Não tinha arma, não tinha plano. Só tinha a chave do padre e a certeza de que, se fosse pego, ia acabar no fundo do rio também. Foi então que a chuva aumentou, como se o céu estivesse chorando. E,
De repente, uma ideia louca me veio. Corri de volta para o boteco, peguei minha mochila e voltei pro beco. Desta vez, não espiei. Bati na porta. Silêncio. Quem é? Gritou o seu Nelo. Sou eu, Davi. O cozinheiro. Trouxe uma oferta. A porta se abriu um palmo. Seu Nelo me olhou desconfiado. A luz do cigarro tremeluzindo entre os dedos grossos. O que é que tu quer, rapaz? A gente tá ocupado. Uma troca, falei, segurando a mochila contra o peito. Algo que vale mais que ouro. O cheiro de cerveja azeda e mofo invadia o beco. Dentro da casa, vi o cálice sobre a mesa de madeira, entre garrafas de cachaça e um revólver enferrujado. O Zé Maria, o outro ladrão, estava sentado, limpando as unhas com uma faca. Fala logo, Davi. Ou some. Abri a mochila. Dentro, o cheiro de alho frito e pimenta de cheiro se misturava com o da chuva. Tirando um pano sujo, revelei o que tinha dentro, um prato de tacacá fresco, ainda fumegante, com camarões graúdos e jambu colhido naquela manhã no mercado Adolfo Lisboa. Isso aqui é sagrado para vocês, menti, com a voz mais firme que consegui. Comida de padre. Quem come, fica protegido. Seu Nelo riu, cuspindo no chão. Tu acha que a gente é bobo? Isso é comida de pobre. É comida de Nossa Senhora, insisti, baixando a voz. O padre Benício me contou. Quem profanar o cálice, vai ter azar para sempre. Mas quem provar esse tacacá, ganha perdão. Zé Maria se levantou, os olhos brilhando. Ele era supersticioso como todo mundo em Manaus, onde até os bandidos acreditam em milagre. Deixa eu ver. Estendi o prato. Ele mergulhou a colher, soprou e levou à boca. Os olhos se arregalaram. Caralho! Isso é bom pra cacete! Seu Nelo hesitou, mas a fome falava mais alto. Pegou o prato, comeu um bocado, depois outro. Enquanto eles devoravam, eu me aproximei da mesa. Com um movimento rápido, empurrei o cálice para trás, derrubando no colo de seu Nelo. Puta que pariu! Ele gritou, pulando. O cálice rolou no chão, a chuva batendo forte no telhado de zinco. Zé Maria se jogou para pegar, mas eu já estava em cima dele. Socos, xingamentos, a faca caiu no chão. No meio da confusão, o cálice escorregou para fora da casa, direto pro beco encharcado. Não! Berrei. Corri atrás, mas era tarde. Uma garota magra, de shorts rasgado e blusa colada no corpo, pisou sem querer no cálice. O ouro brilhou sob a luz fraca do poste. Ela olhava para mim, assustada, os pés descalços sujos de lama. Me desculpa, moço. Eu não vi. Era Larissa. A conhecia de vista, trabalhava na Rua dos Andradas, onde as meninas ficavam à espera dos barcos. Os olhos dela eram vazios, como se já tivessem visto tudo de pior. Sai daí! Gritei, mas ela já tinha levantado o pé. E então vi. O cálice estava manchado. Não de lama. De algo amarelo, escorrendo pela borda dourada. Ela mijou no cálice, sussurrou Zé Maria, horrorizado. Larissa cobriu a boca, os olhos cheios d'água. Não foi de propósito. Eu tava bêbada. Desculpa. Seu Nelo avançou, o revólver na mão. Isso é sacrilégio, sua vadia. Eu me joguei na frente dela. Chega! O tiro ecoou. Não acertei ninguém. A bala furou o telhado, e a chuva entrou mais forte, como se o céu estivesse se abrindo. Foi então que o cheiro mudou. Um aroma doce, de uva madura, encheu o ar. O líquido no cálice não era mais urina. Era vinho. Um vinho escuro, espesso, brilhando como um rubi sob a luz fraca. Que porra é essa? Zé Maria gaguejou, ajoelhando. Seu Nelo fez o sinal da cruz, tremendo. É milagre. Larissa caiu de joelhos, chorando. Perdão, Nossa Senhora. Perdão. Eu não conseguia respirar.
O cálice estava cheio, transbordando. E na superfície do vinho, por um segundo, vi um rosto. Uma mulher morena, de olhos tristes e sorriso suave. Nossa Senhora Aparecida! Levem isso de volta para a igreja, falei, a voz quebrada. Agora. Ninguém discutiu. 3 dias depois, a notícia tinha se espalhado como fogo na palha seca. O cálice milagroso estava de volta ao altar, e o vinho dentro dele não secava, não azedava, não acabava. Os fiéis faz. No fim, descobri que a fé pode transformar até o impossível.